Queria deixar um disclaimer antes de começar o vídeo. Na descrição eu deixei uma árvore genealógica de todo mundo e como as pessoas se relacionam na série. E eu queria dar essa dica para que você deixasse isso aberto num canto da tela enquanto você assiste o vídeo ou alguma coisa do tipo, só para que você pudesse ter mais facilidade de entender como todo mundo se relaciona, porque se você tá com problema para lembrar de coisas muito específicas da série, essa série tem muitos nomes e muitas pessoas e assim vai ajudar muito a você entender o que tá acontecendo. Dark é uma série que tem muitas reviravoltas e plot twists e viagens no tempo e pessoas relacionadas a pessoas que são relacionadas a outras pessoas que na verdade são as primeiras pessoas. Enfim, eu vou tentar explicar pra você tudo o que acontece em Dark no menor tempo possível. Esse resumo é pra quem não viu a série e quer se inteirar mais ou menos do que tá acontecendo de uma maneira rápida, ou pra quem não lembra de nada porque já faz um tempo que saiu a segunda temporada. Então, com sorte, depois de ver esse vídeo, você vai estar ciente de tudo o que aconteceu e pode aproveitar a próxima temporada que estreia agora no dia 27 na Netflix, pra depois sair comentando com todo mundo sobre essa série maravilhosa, sem ter perdido nada de importante, eu acho. Então, sem mais delongas, vamos começar. Dark é uma série que existe em um loop temporal. Então as coisas meio que não têm um começo, elas estão acontecendo desde o início. Elas operam em algo chamado de paradoxo de Bootstrap. Esse paradoxo implica um ciclo. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você, um dia recebe uma mensagem na internet, te orientando sobre como fazer uma máquina do tempo. Então você vai lá e constrói essa máquina do tempo. Depois que a máquina está pronta, você volta para o passado. E aí você envia uma mensagem para você mesmo. A mesma mensagem que você recebeu, explicando como montar a máquina do tempo. Então você mesmo escreveu a mensagem que te levou a construir essa máquina do tempo que você usou para se orientar sobre como construir a máquina do tempo. Se a existência dessa máquina do tempo aconteceu dessa maneira, então quando que essa máquina do tempo foi criada pela primeira vez? Esse é o paradoxo de Bootstrap. Por isso os eventos que estão acontecendo nessa série desde o início, desde a primeira cena da série, não marcam o início da jornada. Então eu vou escolher um ponto que eu acho bom para começar a explicar e eu vou explicar dali em diante, ao invés de tentar montar uma linha cronológica para você. Eu vou começar a contar pelo Mikkel. Para ser mais exato, eu vou começar a explicar a história através dos Nielsen. Os Nielsen são uma das 4 famílias que são importantes nessa série. Nós temos os Kahnwald, que é a família composta pelo Jonas, pela Hannah, pela Inês e pelo Mikael, que é o pai do Jonas que comete suicídio logo na primeira cena da série. Nós temos os Tidman, composta pelo Alexander, a Regina, o Bartosz, o Egon, a Cláudia. Nós temos os Doppler, que é a família composta pela Francisca, pela Elizabeth, a Charlotte, o Peter e o Helga. E nós temos os Nielsen, é a família composta pelo Mikkel, pelo Magnus, a Marta, o Woolrich, a Catarina, o Trotten e a Agnes. Lembrando que quando eu falar os nomes dos personagens aqui, eu vou tentar bater o nome dos personagens-chave, porque como eu disse, tem muitas pessoas nessa série. E como isso aqui é só um resumo, eu vou tentar passar pelos personagens que são os mais importantes para que você entenda os acontecimentos, deixando de fora alguns personagens que contribuíram para a história, mas não são essenciais, sabe? Mas vamos lá. O Mikkel é o filho mais novo da família, e no dia 4 de novembro de 2019, através das cavernas de Winden, ele viaja no tempo para 1986 e ele fica preso lá. Mais tarde nesse mesmo ano, em 2019, o pai de Mikkel, Woolrich Nielsen, procurando seu filho, viaja para 1953 por acidente, que é uma frase que você não escuta muito por aí. Mas não por não saber como voltar. Ele é preso pela suspeita de assassinato de algumas crianças, umas crianças que estavam desaparecidas. Mas que crianças desaparecidas? Várias crianças desapareceram em Winden. Elas eram usadas em um experimento de uma sala que viajaria no tempo, para qualquer ponto no tempo. E dentre essas crianças que desapareceram, estava Mads Nielsen, que é o irmão mais novo de Woolrich, que desapareceu no dia 9 de outubro de 1986. E o seu corpo é encontrado em 2019, pouco após o sumiço de Mikkel. Já ficou confuso, né? O motivo de nunca encontrarem as crianças que sumiram é porque quando o experimento da sala do tempo dava errado, as crianças viajavam sim no tempo para linhas temporais diferentes, porém elas morriam no processo, tendo seus olhos queimados e seus tímpanos estourados. Por exemplo, o Mads, ele desapareceu em 86 e ele foi parar em 2019. Quando fizeram a autópsia do corpo, o corpo estava morto há apenas algumas horas. Ou, por exemplo, o Eric, que é uma criança que some em 2019 e o seu corpo aparece em 1953.
Assim, os corpos das crianças nunca eram identificados e as crianças ficavam desaparecidas. Afinal, uma criança some e aparece 33 anos depois, ou 33 anos antes. Ninguém mais está olhando para aquele caso da criança desaparecida, porque essa criança teria virado um adulto. E mesmo que as pessoas olhem para aquele caso das crianças desaparecidas, o corpo aparece não estando decomposto e a autópsia revelando que o corpo morreu algumas horas atrás. Como é que uma criança que desapareceu 33 anos atrás morreu há apenas algumas horas e não envelheceu um único dia na vida? Não faz sentido. Mais tarde eu vou explicar sobre como funcionam as máquinas do tempo e o que era esse experimento nessa sala que fez essas crianças morrerem. Mas ok, voltando pro Mikkel. O Mikkel Nielsen tá preso em 1986. Ele é adotado pela Inês Kahnwald e seu nome é mudado para Mikael Kahnwald. Ele casa com uma menina chamada Hannah, eventualmente ele tem um filho chamado Jonas, e aí a gente descobre que Mikkel é Mikael Kahnwald, o pai do Jonas que cometeu suicídio no início da série, no dia 20 de junho de 2019. Ele é um Kahnwald por nome, mas é um Nielsen de sangue. Hannah, a mãe de Jonas, eventualmente tem um caso com Urt, um caso que começa no dia 20 de junho de 2019, no mesmo dia que Mikael/Mikkel se suicida. Esses eventos eles não têm nenhuma ligação um com o outro, e é claro que ela faz isso sem saber que ela tá tendo um caso com o pai do seu marido. É complexo tudo isso. Alguns meses depois do desaparecimento de Mikkel, Urt e Jonas, sim, o Jonas eventualmente desaparece também, mas por hora você não precisa saber como, só precisa saber que ele sumiu. Enfim, depois do desaparecimento desse pessoal, a Hannah tem toda essa história de viagem do tempo explicada pra ela através do Estranho. O Estranho é um personagem que descobrimos no final da primeira temporada ser o Jonas adulto. Eu vou explicar sobre o Jonas mais tarde, não se preocupe. Ela decide ir pro passado pra resgatar o Urit, agora que ela sabe sobre viagem no tempo. Ela consegue chegar onde o Urit tá, mas conversando com ele, descobre que o Urit ama mais a Catarina do que ele ama ela. Então ela resolve meter o louco e larga ele preso no passado e decide ficar também em 1953, sei lá o porquê. Ela diz que queria um novo começo e ela não tinha mais nada esperando ela lá em 2020. O relacionamento da Hannah, Mikael, Urit e Catarina é complicado, mas não é mais complexo do que o relacionamento do Jonas, que se apaixona pela Martha Nielsen. A Martha é a irmã do Mikkel. Então a Martha acontece de ser tia do Jonas. Esse amor dos dois é basicamente a força que leva o Jonas a tomar quase todas as decisões que ele vem a tomar eventualmente, e nas palavras do próprio Jonas... Passen einfach nicht. Ja, wir passen einfach nicht. Das alles ist falsch. Mas eu não vou julgar, quem disse isso foi ele. O Jonas é o personagem principal da história. Ele guia, é a causa, a consequência, a resposta de tudo o que acontece em Dark. A gente acompanha ele em 3 fases da vida distintas. Como um adolescente, em 2019. Como um adulto, que já é um viajante no tempo. Nós conhecemos ele primeiramente como o Estranho, e depois descobrimos que ele é o Jonas adulto. E ainda existe o Jonas do futuro. Nós conhecemos o Jonas velho. O Jonas velho, ele tá puxando todas as cordas e manipulando os eventos que acontecem na linha do tempo. Ele tá 66 anos mais velho do que ele era quando ele era um adolescente. E agora ele responde pelo nome de Adam. Adam é basicamente o vilão da história, e Jonas o herói. Porém, eles são a mesma pessoa. Não é muito claro como é que o Jonas adulto se torna o Adam. Não ainda, mas por hora é assim que as coisas são. Adam, o Jonas velho, cria um culto chamado Sic-Mundus, que é responsável pelo túnel debaixo de Winden, que é uma das maneiras de viajar no tempo. O túnel viaja de 33 em 33 anos e é assim que o Mikkel fica preso em 1986. Alguns membros desse grupo são conhecidos, como Magnus, por exemplo, ele já foi confirmado de ser um membro de lá, e a Agnes Nielsen, que é a mãe do Trotten, e o Trotten é pai do Urit, então a Agnes é a avó do Urit. Também é confirmado que ela é um membro da Sic-Mundus. A gente tem personagens como, por exemplo, a Francisca, que eu acho que é um membro da Sic-Mundus, apesar de ninguém ter confirmado, eu acho que é seguro dizer que ela é a pessoa que sempre tá com o Magnus. Eu acho que o Bartosz também é membro da Sic-Mundus, mas eu não tenho muita certeza, a essa altura eu já tô inventando. Eu suspeito que a pessoa que treina o Noah, que tá esculpindo o túnel dentro da caverna junto com o Noah, é o Bartosz mais velho, só porque o ator parece com o Bartosz mais novo. Mas também é só por isso, se eu tiver errado, não me cite nessa frase aí. Mas agora a gente chegou num ponto interessante. Eu falei do Noah aqui agora. Quem é o Noah? O Noah é um adolescente em 1921, que segue a ordem dos Sic-Mundus. Aparentemente, ele é irmão da Agnes Nielsen, que é a avó do Urit, a mãe do Trotten.
mas isso não é muito claro. Em 1921, nós vemos que a Agnes é cuidada por uma mulher que é dona de um lugar que cuida de pessoas sem casas. Ela é dona de um albergue. Parece que tanto o Noah quanto a Agnes vivem nesse albergue. Talvez por terem sido criados juntos, eles são irmãos. Ou talvez eles realmente sejam irmãos de sangue. Isso ainda é algo que precisa ser esclarecido mais pra frente na próxima temporada. Mas em relação ao Noah, existem 2 Noahs, um adulto e um adolescente. O adulto é o soldado de campo do Adam. Ele recruta Bartosz em 2019 e dá a máquina do tempo de mala pra ele. Essa máquina se chama Apparatus. Ele sequestra as crianças e tenta fazer a sala do tempo funcionar. Ele também acontece de se treinar. O Noah adulto treina o Noah adolescente pra o enviar numa missão. E essa missão é ir pra 2020. Eu já explico o porquê disso, é que ainda tá faltando uma família para que todas as peças estejam no tabuleiro e vocês consigam entender o quadro geral da história. Eu já mencionei a Francisca aqui como sendo uma membro de Sic Mundus. Eu também falei da Francisca quando eu tava falando das famílias. A Francisca Doppler é irmã da Elizabeth Doppler, uma menina que sofre de problemas de audição. Ambas são filhas da Charlotte e do Peter Doppler. Peter é um psicoterapeuta em Winden e a Charlotte é a atual chefe de polícia, cargo que antes era ocupado por Egon Tidman, pai da Claudia Tidman e avô da Regina Tidman. A Regina Tidman, no caso, é a mãe do Bartosz. Você viu que tudo dá uma grande volta. Se você tá acompanhando com a imagem da árvore genealógica, isso tudo tá bem pouco confuso. A Charlotte, juntamente com o Peter Doppler e com a ajuda do Jonas adulto, o estranho, e com um livro deixado pela Claudia Tidman, descobre sobre a passagem no tempo que existe em Winden e aos poucos eles vão descobrindo e desmascarando a verdade por trás dos eventos que estão acontecendo. Tá bom, mas por que eu precisei parar o que eu tava falando pra te explicar quem era Charlotte Doppler? Então, é o seguinte, eu tava falando sobre o Noah, e acontece que o Noah é pai da Charlotte Doppler, e essa parte é um pouco complicada, então segura na minha mão aqui e vem comigo. O Noah adulto envia o Noah adolescente para 2020 em uma missão. E nessa missão ele conhece a Elizabeth Doppler, a filha da Charlotte Doppler. Os dois eventualmente se apaixonam e tem uma filha, e essa filha é a Charlotte Doppler. É fudido, né? Mas é que a Charlotte Doppler foi levada enquanto bebê dos braços da Elizabeth e do Noah. Então ela não sabia quem eram os pais dela. Ela foi criada pelo H.G. Tannhaus, o homem que criou a máquina do tempo Apparatus. Isso não é nenhum absurdo dentro do mundo de Dark. Eu mencionei o paradoxo de Bootstraps. Esse é só uma ocasião onde isso acontece. Eu vou dar um exemplo mais simples. Tenta aplicar esse exemplo para várias coisas que acontecem na série. Existe um livro na série chamado Uma Viagem no Tempo, escrito pelo H.G. Tannhaus. Ele é um relojoeiro em Winden e também é o escritor desse livro. Só que ele nunca escreveu esse livro. Em um certo momento da série, ele menciona que nunca chegou a, de fato, escrever o livro. Existiert, ohne je erschaffen worden zu sein. Einfacher ausgedrückt, dieses Buch ist in der Zeit zurückgereist. Es hat mich gefunden, bevor ich es überhaupt geschrieben habe. Os viajantes do tempo costumam encontrar ele através desse livro, mas um dia alguém apareceu com o livro já escrito e entregou o livro para ele. Então ele lançou 500 cópias daquele livro que foi entregue para ele. Você entendeu? Ele nunca pensou no que ele precisaria escrever, porque ele sempre teve o livro que ele ia escrever pronto, porque no futuro alguém levou o livro pronto pra ele, sem começo, preso num loop. Várias coisas nessa série seguem essa mesma lógica, elas não começam, elas só existem. H.G. Tannhaus é avô da Charlotte Doppler, mas não de sangue, como eu mencionei, ele apenas cria a menina, ele criou a máquina do tempo, a Apparatus, através das plantas que a Claudia levou pra ele. Agora, eu já mencionei a Claudia Tidman algumas vezes enquanto eu tava te explicando essa história, mas não falei pra você quem era ela. Então, chegou a hora de falar sobre a Claudia Tidman, uma mulher que é tão importante na história quanto o próprio Jonas, apesar de não se saber exatamente o que ela tá tentando fazer. O plano da Claudia é ir contra o plano do Adam. O Adam parece estar querendo manter a linha temporal intacta para que com jogadas estratégicas ele possa derrotar a Deus. Ele se refere à linha temporal como Deus. Ele quer ter controle total do tempo para poder moldar o mundo de acordo com a sua vontade. Enquanto a Claudia parece estar tentando quebrar o loop e salvar todas as pessoas que morrem devido a esse ciclo miserável que todos estão presos. Claudia Tidman, como dito anteriormente, ela é filha de Egon Tidman, o antigo chefe de polícia de Winden. Ela é uma mulher muito inteligente, ela vem a tomar a frente da usina nuclear de Winden. Faz 6 horas que eu tô falando aqui e eu ainda não tinha falado sobre a usina nuclear.
A usina nuclear de Winden é onde a Cláudia descobre que aconteceu um acidente que foi encoberto por essa usina. Aparentemente, esse acidente fez com que fosse gerado lixos radioativos, que na verdade contém um dos maiores achados da ciência, a bóson de Higgs, a popular partícula de Deus. Pra ser bem sincero aqui, gente, não cabe a mim explicar pra vocês o que é a bóson de Higgs, porque a bóson de Higgs é um conceito real da ciência, você pode pesquisar se você quiser, mas em teoria a bóson de Higgs seria a partícula que deu origem a todo o universo. O produto desse acidente na usina é usado pelos viajantes como combustível da Apparatus. E desde o acidente até o dia do apocalipse, que é o dia 27 de junho de 2020, esse produto fica armazenado dentro de barris amarelos, que eventualmente são enterrados sob concreto dentro da usina. E sim, eu disse apocalipse. Quando eu chegar no final da explicação, nós falaremos sobre o apocalipse. Mas voltando para Cláudia. Existem 3 Cláudias nessa história, mas só 2 são relevantes. As Cláudias relevantes são a Cláudia velha e a Cláudia adulta. Pouco depois de assumir a usina nuclear, a Cláudia velha aparece para Cláudia adulta. Conta para ela tudo sobre viagem no tempo, mostra para ela o caminho a ser seguido e desaparece. A partir desse ponto na história, a Cláudia adulta começa sua viagem pelo tempo, abandonando a Regina, a sua filha, a qual nós não fazemos ideia de quem é o pai, apesar de ter sido deixado claro que a Cláudia tinha um caso com o Trotten Nielsen, o pai do Ulrich Nielsen, mas enfim, isso é especulação. A Cláudia deixa a Regina para trás e desaparece, nunca mais é vista, não na linha temporal correta pelo menos. A Cláudia velha e a Cláudia nova são vistas em vários momentos da série, e assim como Ada, ela tem as suas peças estrategicamente posicionadas. Ela leva a planta da máquina do tempo, da Apparatus, para Tannhaus construir, e não explica pra ele como ela funciona. Isso pra que ele não use a máquina do tempo. E o Tannhaus só consegue terminar a máquina do tempo 33 anos depois de receber as plantas. Porque o Jonas adulto, o estranho, aparece na relojoaria pedindo ajuda pra consertar a máquina do tempo que ele carrega. Esse é outro paradoxo da série. Tannhaus só consegue terminar a máquina que a Cláudia pediu pra ele fazer porque o Jonas aparece 33 anos depois com a mesma máquina do tempo que ele ainda não construiu, porém quebrada. E a partir dessa máquina quebrada, ele consegue fazer a máquina que ele vem trabalhando há 33 anos funcionar. Lembrando que existe apenas uma Apparatus durante toda a série. Toda vez que você vê essa máquina do tempo, é a mesma máquina do tempo, porém em períodos da história diferentes. Então ela começa ali, na loja do Tannhaus, e termina ali, quebrada, servindo de esqueleto para que ela mesma seja construída pela primeira vez. Então, outro paradoxo. Cláudia é a pessoa que treina o Jonas adolescente e ensina tudo sobre os eventos da linha temporal. Ela treina o Jonas para impedir as ações de Adam e garante que certos eventos aconteçam em prol do resultado que ela busca. Por exemplo, o Jonas viaja para o passado em certo momento e tenta impedir a morte do seu pai, Mikael. Porém, a Cláudia aparece e diz pro Jonas que todos eles precisam fazer sacrifícios. Wir alle müssen Opfer bringen. Auch dein Vater muss Opfer bringen. E que o Mikael precisa morrer e o Mikkel precisa sumir. Porque se isso não acontecer, o Jonas não existe. E nas palavras da própria Cláudia... Ich hab die Welt ohne dich gesehen. Glaub mir. Sie ist nicht das, was du erwartest. Então, claramente, ela sabe mais do que nós sabemos no atual momento. A Cláudia também tem um diário que ela carrega consigo. Esse diário tem várias informações sobre a linha do tempo. Ela deixa esse diário com Peter Doppler e com Trotten Nielsen, contando sobre os eventos que estão para transparecer ainda em 2019. Porém, ela deixa esse diário sem as últimas páginas. Páginas que ela eventualmente entrega para Agnes Nielsen com o objetivo de que ela leve essas páginas para o Noah e para Sigmundus. Mais uma vez, nós não sabemos muito a respeito nem do que está escrito nessas páginas, nem se a Agnes trabalha para Sigmundus ou para Cláudia, enfim. No dia 27 de junho de 2020, acontece uma explosão que gera um evento cataclismático envolvendo a partícula de Deus, que mata todo mundo em Winden e talvez no mundo. O que a série deu pra entender é que esse é o começo do fim do mundo, o apocalipse. No fim da temporada, Jonas adulto leva Bartosz, Francisca e Magnus embora de Winden no momento da explosão, utilizando a Apparatus. O Peter, a Regina, a Cláudia e o Noah adolescente estão no bunker, que costumava ser a sala do tempo, sobrevivendo ao apocalipse. O Adam mata a Martha Nielsen para garantir que o Jonas adolescente continuará tentando mudar a linha do tempo e que assim ele não atrapalhe os planos de Adam. Afinal, se ele conseguir mudar a linha do tempo, a Martha não morre e em algum momento nessa busca o Jonas se transforma em Adam.
Porém, abatido com a morte da Martha, o Jonas está prestes a morrer com a explosão de Winden, e a Martha, que parece ser a Martha de um universo paralelo, ela diz: eu não sou quem você está pensando, então não é a mesma Martha, mas não me pergunte o que está acontecendo, porque eu também não sei. Ela aparece e leva ele embora usando uma máquina que nós nunca vimos antes. Clausen, Charlotte, Thorden estão na usina, que é o marco zero da explosão, e nós não sabemos o que aconteceu com eles. E é assim que acaba a segunda temporada, mas eu tenho algumas menções honrosas pra fazer antes do fim do vídeo. As menções honrosas são: no final da primeira temporada eles conseguem fazer a sala do tempo funcionar e Jonas é ejetado por acidente no ano de 2052. E é assim que o Jonas desaparece. Mencionei mais cedo que o Jonas estava desaparecido, é assim que ele desaparece, sendo ejetado para 2052. Aí ele some daquela linha do tempo e ele é dado como desaparecido. Enfim, 2052, onde nós temos uma velha Elizabeth, uma personagem que nós ainda não sabemos a importância, em um mundo completamente apocalíptico, onde o Jonas usa a partícula de Deus para viajar de volta para 1921, sem ter muito controle do que ele tá fazendo na verdade, porque ele queria ir para 2019. Então nós temos esse período que acontece em 2052, passou-se muito tempo depois de 2019, não é muito claro o que é que estava acontecendo lá, porém, isso com certeza vai ser explicado na terceira temporada. No começo da segunda temporada, a investigação de todas as pessoas que sumiram em Winden é assumida pelo agente especial Clausen Koller. Quando eu digo pessoas desaparecidas, eu tô me referindo às crianças que morreram, mas eles não sabem que morreram, no teste da sala do tempo, o Woodit que tá preso em outra linha temporal, o Mikkel que tá preso em outra linha temporal e o Jonas que tá preso em 2052. Então, Clausen Koller foi pra Winden pra investigar isso e pra investigar a morte do seu próprio irmão que morreu há mais de 30 anos. Isso porque Alexander Tiedemann, marido da Regina e pai do Bartosz, na verdade possui outro nome. O nome dele é Boris Niewald. Quando ele vem pra Winden, ele vem com a identidade falsa de Alexander Koller e depois se casa com a Regina, ele pega o sobrenome dela, ficando com o nome de Alexander Tiedemann. Porém, Alexander Koller acontece de ser o nome do irmão do Clausen Koller. E o Clausen recebe uma carta que nós não sabemos quem enviou ainda para que ele vá para Winden para descobrir a verdade. Então ele vai para descobrir a verdade. No final da segunda temporada, Clausen prende Alexander por suspeita de assassinato e preso ele continua até este momento. Na busca desesperada pela verdade, Clausen desenterra os containers com a partícula de Deus, o que possibilita o apocalipse em Winden. Então existe a possibilidade de que a carta tenha sido enviada para Clausen por Adam, para se certificar de que os eventos iam acontecer da maneira que eles deviam. Isso não é uma certeza, é apenas uma especulação. Não se sabe também quem diabos é Boris Niewald. Não é claro da onde é que ele vem. Ele simplesmente aparece no meio da floresta e você não sabe a origem dele, por isso provavelmente isso ainda vai ser importante na terceira temporada. Sobre as viagens no tempo, existem 3 maneiras de viajar no tempo. Pelas cavernas de Winden, que viaja de 33 em 33 anos, pra frente ou pra trás. Pela Apparatus, que é a máquina que o H.G. Tannhaus criou com a ajuda da Cláudia e do Jonas adulto, mas a máquina obedece a mesma regra, viagem só de 33 em 33 anos, porém pode ser de qualquer lugar, não precisa ser dentro das cavernas. Pode usar a máquina onde quer que você esteja, ela usa a partícula de Deus como combustível e um smartphone. Existe uma máquina que foi revelada no final da segunda temporada, que vem sendo mencionada durante toda a série, inclusive o começo da segunda temporada. Acontece que os experimentos com as crianças tinham o objetivo de criar uma sala no tempo que pudesse viajar para qualquer momento da linha do tempo. Mesmo o experimento da sala do tempo não sendo bem sucedido, os avanços que vieram daquela máquina do tempo e com o desastre em Winden e no dia 27 de junho de 2020, Adam toma o conhecimento necessário de viagem no tempo e consegue viajar diretamente a partir da partícula de Deus. Afinal, Jonas sai do futuro em 2052 manipulando a partícula de Deus e indo para em 1921. Então, quando ele junta todos esses conhecimentos, a sala do tempo que não deu certo, o método que ele saiu do futuro e o desastre em Winden, ele consegue criar essa máquina do tempo onde ele consegue viajar para qualquer momento na linha temporal sem nenhum problema. Eu sei que eu não falei muito sobre a família do Peter, mas basicamente a família do Peter é composta pelo pai de Peter, Helga Doppler, e o seu pai, o Bernd Doppler, que é o criador da usina nuclear em Winden. Helga é apaixonado por Cláudia, mas isso não parece ter dado em nenhum lugar, pelo menos por enquanto. E também existe uma leve ideia de que Helga talvez não seja o filho legítimo de Bernd Doppler.
mas não se sabe isso com certeza, são só suspeitas por enquanto. E existem 2 personagens que vale a pena mencionar também, que é o Torden e a Bernadette. São 2 personagens que foram apresentados e eles têm muito tempo de tela, e teoricamente eles não possuem nenhum impacto na trama até agora. Mas isso pode mudar agora na 3ª temporada. Um dos mistérios da série é justamente sobre como o Torden perdeu o seu olho, e esse ponto já é quase uma piada a essa altura, mas a série segue não nos dizendo o que aconteceu. Porém, nos dias do desaparecimento de Mikkel, o ferimento é recente, levando em consideração que o Torden ainda tá usando um curativo. Então a gente provavelmente vai ouvir falar sobre isso, ou não, ou isso é só uma piada e a gente nunca vai saber o que aconteceu com o Torden, o que seria simplesmente maravilhoso. Mas é isso, gente. Espero que vocês estejam todos atualizados até o momento. Quando Dark acabar, eu vou voltar aqui e vou fazer um vídeo explicando toda a linha do tempo e tudo o que aconteceu em Dark do começo ao fim. E aí a gente vai poder saber tudo certinho. Isso aqui foi só um resumo pra te inteirar onde todo mundo tava e a relação de todo mundo com todo mundo por enquanto. Eu espero ter deixado vocês prontos pro fim e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece, dia 27 de junho na Netflix, 3ª temporada de Dark. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Adeus!